Vamos lá, boa noite a todos. Desculpe Boa aí a noite. tecnologia. É Às assim, vezes né? ela ajuda, mas também atrapalha, né? Mas no Isso. final dá tudo certo, né? Assim. Então é uma alegria mais uma vez estar aqui no espaço virtual do Bom Samaritano. Agradecer a Adriana o gentil convite. E hoje a proposta é que a gente converse sobre as desigualdades sociais. E falar de desigualdade social nos exige a reflexão sobre algumas leis divinas. O que são leis divinas? São as leis que regem todo o universo. A criação do universo, ela já traz em si, a partir do momento da criação do universo e de tudo que há nele, há inexoravelmente, ou seja, inquestionavelmente, imutavelmente, algumas leis. E algumas leis divinas se refletem na questão que a gente vai estudar, que é a desigualdade social. Uma lei é a lei de sociedade. O que é a lei de sociedade? Uhum. É aquela lei divina que diz que para que nós consigamos evoluir e para que a criação ela esteja estabilizada, ela exige a convivência. Nós só conseguimos evoluir espiritualmente e já deixando claro que nós somos espíritos. Uhum. Estamos agora encarnados, estamos caminhando numa jornada encarnatória, numa jornada carnal, mas nós somos espíritos, espíritos imortais. E para que nós consigamos evoluir, nós só evoluímos na convivência com o próximo. Então, a lei de sociedade nos convida e nos chama a atenção que é necessário, é indispensável a convivência, porque é nessa convivência com o próximo que nós vamos aprender a praticar a indulgência e a caridade, que são as molas impulsionadoras da nossa evolução espiritual. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa ter atenção, porque a sociedade é uma necessidade evolutiva e nós, como indivíduos, fazemos a sociedade. Então, a sociedade reflete a nossa inferioridade. Aquilo que a sociedade ainda traz de imperfeição é consequência da nossa imperfeição. Individualmente, o conjunto das nossas imperfeições individuais gera uma coletividade viciada, uma coletividade doente das imperfeições que cada indivíduo traz para essa coletividade. E a outra lei que a gente precisa compreender é a lei de igualdade. Pela lei de igualdade, nós somos iguais. Espera aí, somos iguais mesmo? Nós somos iguais na medida em que somos criados igualmente. Como nós somos criados igualmente? Somos criados espíritos simples e ignorantes. E o final da nossa trajetória também é o mesmo. E tanto na trajetória carnal, que é a morte do corpo físico, como na trajetória espiritual, que é chegar ao ápice do espírito puro. Uhum. Então nós somos iguais no aspecto da nossa origem e do final da nossa jornada. Mas no meio dessa, entre a origem e entre a jornada, nós temos um gap, que é o caminho, que é a jornada. Essa jornada que nós vamos trilhar, ela é diferente. E aí vem a diferença dentro da lei de igualdade. Deus nos cria iguais e sabe que nós chegaremos a um ponto comum, mas o meio do caminho é que é diferente. E eu quero compartilhar com vocês uma história, que é a história de um viajante. Esse viajante ele tinha que fazer uma jornada e nessa jornada ele seguia por uma estrada, que era uma estrada bem larga, bem ampla, bem organizada, não havia buracos, não havia pedras para tropeçar, a estrada era ótima para caminhar. Só que em cada caminho, em cada trecho da estrada, havia florestas. E ele vai caminhando e se depara na primeira floresta. Quando ele começa a entrar na floresta, a estrada desaparece e fica só a escuridão, porque a copa das árvores era muito alta, o sol não entrava, ele não conseguia ver de onde ele tinha vindo e não conseguia ver para onde ele ia. Ele só sabia que no final dessa floresta, ele iria chegar na estrada que iria continuar. Mas ele entra na floresta, ele se perde no caminho,
ele tropeça em pedras, ele se machuca em espinhos, e depois de tanto tempo vagar perdido nessa floresta, ele sai na estrada. Sim. E saindo nessa estrada, ele, mais uma vez, a estrada larga, só que ele está todo machucado, né? E ele continua a caminhar até que ele se depara com outra floresta, e a mesma coisa. Só que ele já estava mais esperto, porque ele já tinha aprendido algumas coisas naquela primeira floresta. Então ele já tinha aprendido que determinado terreno ele percebia que ia ter espinhos, ele já não ia por aquele caminho. Mas mais uma vez ele demora e sai machucado, mas menos machucado que na primeira. E assim ele vai, chega numa terceira, e nessa terceira, ele mais uma vez ele entra, se perde, só que nessa terceira ele encontra um lenhador. Aí esse lenhador explica para ele, ensina para ele a identificar as árvores, identificar os perigos, e ele consegue sair dessa floresta menos ferido. E assim ele vai seguindo no caminho, encontra a floresta, entra na floresta, tudo escuro, mas ele cada vez ele sai melhor de cada floresta, ele sai menos machucado, até que depois de tanto passar por várias e várias florestas, ele chega até um monte, uma montanha, chega no pé de uma montanha. Ele sobe essa montanha e quando ele chega no alto da montanha, ele consegue avistar todo o vale onde tinha a estrada e as florestas. E a montanha é muito alta e a estrada ela vira uma fita branca com pontos negros no caminho dessa fita, no percurso dessa fita. Ele percebe então que cada ponto negro era uma floresta. E ele fica feliz por ter cumprido a trajetória, por ter conseguido chegar até o ápice, até o cume da montanha. Mas ele também percebe várias pessoas ainda caminhando nessa floresta. Percebe muitas pessoas no caminho, alguns ainda na estrada, outros entrando nas florestas, saindo das florestas bem machucados. E ele se compadece disso. E se aproxima dele um ancião. E esse ancião pergunta a ele: o que você prefere? Ficar aqui vendo os outros ainda sofrendo nesse caminho, tendo dificuldades no caminho, ou você prefere voltar e ajudar eles? E ele se lembra do lenhador. Ele fala assim: em um momento, em uma das florestas, teve um lenhador que me ajudou muito, porque ele me ensinou muito. E o que ele me ensinou me ajudou a continuar a caminhada. E aí esse ancião diz: então volte e ajude mais pessoas a chegar aqui, a chegar até o cume, para que mais pessoas possam voltar e ajudar tantos outros viajantes. Essa história está no livro Obras Póstumas de Kardec e retrata exatamente a nossa existência espiritual. O caminho, a fita branca, é nosso caminho espiritual. As florestas são nossas encarnações. Caminhando nessa floresta, ou seja, em cada encarnação a gente se machuca, a gente acerta, a gente erra, né? E a gente vai aprendendo para na próxima encarnação tentar fazer melhor. Até o dia que a gente chegue ao cume da montanha. E a gente precisa então compreender que na lei de igualdade, Deus coloca desigualdades. Essas desigualdades estão relacionadas às nossas aptidões. Eu ainda não cheguei na desigualdade social, eu estou caminhando para ela. Sim. As nossas aptidões são aquilo que a gente aprende quando passa em cada floresta, quando passa em cada encarnação. A gente desenvolve aptidões, e por isso que as trajetórias elas são diferentes. Essas aptidões elas têm uma finalidade. Aí é o link da lei de sociedade com a lei de igualdade. Essas diferenças que nós temos de aptidão servem para que nós contribuamos com a sociedade. A finalidade de termos aptidões diferentes é que a junção dessas diferentes aptidões vão permitir que a gente consiga conceder para a sociedade o que temos de melhor. E conceder para a sociedade o que temos de melhor faz com que haja diferenças nessa convivência social. Porque existe aquela pessoa que tem o pendor para lecionar, para dar aula. Existe aquela pessoa que tem o pendor
para ser um médico, existe aquela pessoa que tem um pendor para ser um enfermeiro, para ser um químico, para ser um pedreiro, para ser um jardineiro, e cada um desses se juntam na sociedade para cada um cumprir o seu papel. A desigualdade social começa quando nós não respeitamos essa diferença de aptidões e desvalorizamos um papel em detrimento do outro. Isso. Nós valoramos uma profissão e outra não, né? Pronto. Aí começa a desigualdade social. Porque todos têm importância na obra divina. A obra divina ela é executada por todos. Nós somos criaturas com a missão de colaborar na criação divina. Sim. Nós somos construtores da criação divina. Deus, ele só direciona o que ele quer na construção, a gente executa. Quando a gente se afasta daquilo que ele espera de nós, a gente está deixando de colaborar com a construção. Sim. E aí começa a desigualdade. Porque aí as pessoas começam a perceber que há preterição entre uma aptidão e outra. Isso. Aquele que tem uma aptidão para uma atividade não é tão considerado. Por quê? Porque a sociedade prefere privilegiar atitudes ou ações ou aptidões que tragam mais dinheiro. E aí vem a questão da desigualdade social, porque a visão é de o que dá mais lucro, o que dá mais retorno financeiro e não retorno espiritual. E sobre essa questão do retorno, a gente precisa também, eu queria trazer outra história, que essa história quem conta é Jesus, que é a parábola dos talentos. Sim. Jesus, ele chega em determinado momento e precisa dizer por que Deus, porque o que os discípulos questionaram a Cristo? Cristo, por que Deus dá mais riqueza para um, mais miséria para outro, dá mais potencialidade para um, ou seja, mais habilidades para um e menos habilidades para outro? Por que Deus faz isso? E aí ele chega e fala, Deus, ele é como um senhor dono de negócios, dono de uma fazenda, e que ele precisa viajar para o exterior. Ao fazer essa viagem para o exterior, ele precisa distribuir, então, a riqueza para que os servos dele administrem essa riqueza. E ele vai e entrega para um servo 5 talentos. Para outro servo entrega 2 talentos e para outro entrega 1 talento. Viaja para o estrangeiro. E, ao retornar, ele chama os servos para que eles prestem conta. E ele indaga ao servo que ele entregou 5 talentos, o que foi feito com aqueles talentos. E então, o servo diz, mestre, tu me deste 5 talentos, eu apliquei esses talentos, eu usei esses talentos para render mais talentos. E ele então entrega 10 talentos ao Senhor. E o Senhor diz, bom servo e fiel, tu foste fiel no pouco, e agora receberá a alegria do muito. E aí ele vira-se para, então, o segundo servo e pergunta, que fizeste com os meus talentos? E ele diz, tu me deste 2 talentos, eu apliquei, eu usei esses talentos e multipliquei, e agora eu lhe devolvo 4 talentos. E o mesmo ele diz para esse servo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e agora receberás, serás agora contemplado com alegria. E chega para o fiel que recebeu 1 talento. E pergunta o que ele fez. E esse servo, ele enterra o talento com medo de perder o talento. Ele enterra. Ele vai, enterra o talento Deus, né, o Senhor pergunta, o que fizeste com o meu talento? E ele vai, olha a forma diferente de se relacionar com Deus. Ele vai e diz, sei que tu és o Senhor muito rigoroso. Temendo o seu rigor, eu enterrei o talento e agora eu lhe devolvo o talento na forma que eu recebi. Sim. E o que Deus diz? O que o Senhor diz? Servo preguiçoso, mau e preguiçoso. Deixaste de utilizar o talento que te dei. Então vou lhe tirar o talento e darei para aquele que multiplicou o meu talento em 10. Isto conclui, porque Deus,
ele, da mesma forma que ele dá, ele retira daquele que não soube utilizar o talento. E aí chegamos, né, na seguinte conclusão: as desigualdades sempre vão existir, porque Deus dá mais a um do que a outro. E o talento a gente não tem que entender aí como riqueza material, embora o Cristo use o talento porque era uma espécie de moeda de muito valor. Mas a gente tem que entender o talento como uma habilidade. Deus, às vezes, nos dá várias habilidades e a gente deixa de usar essas habilidades porque vai perseguir o quê? Vai perseguir a riqueza material e deixa de utilizar aquilo que é nossa virtude. Abrimos mão da virtude que ele nos deu em prol de perseguir um sucesso material que nos afasta de Deus. E aí depois, o que vai acontecer? Quando a gente desencarnar, Deus vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Não, mas esse talento pagava muito pouco, eu não quis, eu quis correr atrás de outra coisa que não era a minha vocação, mas eu fui atrás dela porque materialmente me dava mais. Ele vai dizer para a gente: servo mau e preguiçoso, vou lhe tirar esse talento e dar esse talento agora para outra pessoa, para outro que na sua jornada soube valorizar os talentos. E Kardec, então, pergunta, lá na questão 807 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual a razão das desigualdades sociais? Por que existem as desigualdades sociais? E a resposta que os espíritos dão é que as desigualdades sociais são consequência da nossa inferioridade. Nós somos espíritos inferiores e o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância acaba atrapalhando nossa condução na vida. Deixamos de pautar a nossa vida em buscar aquilo que vai nos engrandecer espiritualmente e buscar aquilo que vai nos engrandecer materialmente. Essa busca causa desigualdade social. Por quê? Porque eu deixo de utilizar o meu talento e vou concorrer com outro para que eu tenha mais sucesso financeiro, deixando de utilizar o talento espiritual que me foi dado. Quando eu assumi o compromisso reencarnatório, quando eu fiz o meu planejamento reencarnatório. Isso vale para aqueles que, obviamente, têm a riqueza material, como aqueles que não têm. Todos nós temos um talento. Agora, o que a gente faz? A gente enterra e prefere buscar riqueza, e aí nós vamos praticar o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a ganância, ou nós vamos efetivamente utilizar o nosso talento? Doutor Renato, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho que é exatamente assim que a gente tem que pensar, que a desigualdade social, ela deriva da gente mesmo, né? É como a história da pandemia. Sim. A gente sabe que a pandemia, que o Covid-19, que tudo que está acontecendo, resulta, né, dos nossos atos, das nossas relações, né, entre as nações, entre os povos e tal. As desigualdades sociais, inclusive, entram aí também. Mas, a gente tem que entender que Deus aproveita tudo. Sim, né? sim. Então, a gente tem que entender que a desigualdade social, assim como o período da pandemia e tudo, a gente fazendo uma analogia, é utilizado e é permitido, né, pela espiritualidade, né, por Jesus, por Deus, para que a gente o quê? Para que a gente aprenda. Então, a gente tem que tirar as melhores lições das piores coisas. Só uma pontuada. Não, e aí, por que é importante a gente entender isso? Porque Kardec pergunta isso, e aí a espiritualidade diz que a desigualdade social, embora ela seja consequência dos nossos equívocos, ela acontece por quê? Por conta da lei de liberdade, o livre-arbítrio. Isso. E aí vem o livre-arbítrio. Né? E aí é interessante que nessa mesma Kardec pergunta se um dia a desigualdade vai deixar de existir, a desigualdade social. E aí a resposta, e por isso eu falei dos talentos, porque ele diz o seguinte, que vai deixar de existir, mas restará a desigualdade do mérito. Então, significa o seguinte, que sempre nós teremos diferenças, mas essas diferenças são nossas virtudes e não as nossas sombras. Hoje, a desigualdade social é consequência das sombras, das diferenças das nossas sombras. Sombra, mais desigualdade social. Porque nós deixamos preponderar as nossas sombras
em detrimento das nossas virtudes. A partir do momento em que nós conseguimos vencer as nossas sombras, a sociedade vai melhorar. E a desigualdade social ela vai diminuir o melhoramento pessoal, com a reforma íntima. Não adianta a gente ficar culpando o outro e querendo que a desigualdade diminua, botando a culpa no outro, se a gente não busca esse melhoramento, essa reforma íntima. A melhoria da sociedade, como eu falei no início, por isso eu falei da lei de sociedade, depende de cada um, do seu melhoramento da reforma íntima. Haverá um momento no planeta Terra em que a desigualdade social vai desaparecer? Vai. Mas veja, essa desigualdade social ela está relacionada ao bem-estar, que mais à frente Kardec faz essa pergunta. Ele perguntando sobre a diferença de riquezas. Ele dá um tratamento diferente da diferença de riquezas para a desigualdade social. A diferença de riquezas, ele recebe a resposta de que ela sempre vai existir. Por que a diferença de riquezas sempre vai existir? Por conta da diferença de aptidões. A diferença de aptidões fará com que a diferença de riqueza exista. Mas essa diferença de riqueza não vai gerar desigualdade social. E porque o que vai Sim, aí a desigualdade social vem das sombras e leva como consequência a exploração. Né? A desigualdade social está diretamente ligada ao egoísmo, à vaidade e orgulho, que faz com que nós, primeiro, deixemos de vivenciar as nossas virtudes e, segundo, tratemos desigualmente o nosso semelhante. E ao tratar desigualmente o semelhante, damos a ele um tratamento de menos-valia. Isso. Menosprezamos ele e subjugamos ele materialmente. A desigualdade social tem a ver com essa subjugação material, em que um se enriquece se aproveitando do outro. E isso aí vai, no caminhar da evolução da sociedade, da evolução espiritual de cada um, vai acontecer também o rompimento desse paradigma, em que eu não vou mais explorar o outro, porque eu não preciso fazer isso. Né? A desigualdade que vai haver, como ele fala lá na questão 806, vai ser do mérito. Então, aquele espírito mais avançado, aquele encarnado, que no caso seria aqui no mundo, na Terra, no mundo material, ele vai ter condições diferenciadas de acordo com o potencial dele, como a gente vê lá no nosso lar, na obra de André Luiz. Né? Na obra de André Luiz fica muito claro isso. Né? Você tem lá o governador, né? E ele se assustou quando ele foi recebido pelo governador, e o governador se ajoelha perante a ele, e ele fala aquilo que Cristo falou. Né? Quem quer ser mais, que sirva mais. Então, a diferença que existirá, ela vai ser de mérito. Por quê? Porque ela vai estar atrelada ao servir ao próximo. E aí a gente vai ver que a desigualdade social, a desigualdade de riqueza, embora vá persistir, ela não vai ser tão característica, tão flagrante como é na sociedade atual. E, além disso, nós conseguiremos entender que essa desigualdade de aptidões ela estará ligada ao mérito daquele espírito encarnado. Porque aquele indivíduo ele terá mais condições de contribuir com a sociedade. O mérito estará na contribuição com a coletividade. O que vemos hoje, e isso Kardec já falava lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre as desigualdades sociais lá também no Evangelho, você encontra isso tanto no Livro dos Espíritos como lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Quando Kardec traz isso lá, ele mostra o seguinte, que a grande questão da desigualdade social, ela está relacionada exatamente que aqueles indivíduos que detêm o poder econômico, detêm a riqueza, isso ele falando lá em 1860, esses indivíduos, eles se trancam na sua riqueza apesar do sofrimento do próximo. Uhum. E que a grande mudança que precisa acontecer é eu utilizar a riqueza, e ele faz essa diferenciação daquele que utiliza a riqueza, e a riqueza sempre é uma prova, ele deixa isso claro, mas aquele indivíduo que utiliza a riqueza para melhorar a vida do próximo, esse indivíduo ele vai estar cumprindo o desígnio de Deus. Enquanto aquele outro que utiliza a riqueza para aumentar o sofrimento do próximo, ou que ele não
tenta, com a sua riqueza, atenuar o sofrimento do próximo, esse vai estar construindo a atividade social, porque ele não vai estar gerando bem-estar. A geração do bem-estar é que, inclusive lá no Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta sobre isso. Pergunta se um dia acabará a desigualdade de riqueza. E a espiritualidade diz que não. Que sempre haverá desigualdade de riqueza, mas ela vai se atenuar, mas ela sempre vai ser diferente, porque as aptidões vão ser diferentes. Mas ele pergunta, então, como é que vai ser feito isso? Nunca vai melhorar? Ele fala, não, porque uma coisa é o bem-estar. E um dia haverá um mundo em que o bem-estar será homogêneo. Então, mesmo tendo um pouco mais de riqueza material que o outro, o bem-estar ele vai ser comum. Então, aí vamos chegar nessa diferença de aptidões. Aquele indivíduo que tem aptidão de construção, ele vai ser um construtor muito valorizado, porque ele não vai se sentir menosprezado em relação ao indivíduo que é um empresário, um empresário dono da construtora. Porque não vai haver diferença de bem-estar. O que não acontece hoje, em que aquele indivíduo que é o construtor, o pedreiro, né, ele é expoliado, ele é explorado, e, por outro lado, ele se sente inferiorizado em relação ao dono da construtora. É o que a gente chama da igualdade dentro das diferenças, né? Exatamente. Né? A igualdade de acordo com, igual eu falei, né? A característica de cada um é uma desigualdade, mas essa desigualdade não faz diferenciação aos olhos de Deus. E eu aproveito para perguntar, quem Deus ama mais? Deus ama mais um espírito inferior ou um espírito puro? O que vocês acham? Claro que não, né? E eu já dou a resposta. Ele ama todos nós. Ele ama igual. Não tem diferença. Você pode ser o espírito puro, Deus vai amar igualzinho o espírito inferior que ele acabou de criar. Assim. O que vai fazer a diferença para Deus é o que esse espírito contribui na minha obra. Qual a contribuição é marcar a diferença aos olhos de Deus. E a sociedade, a queda ou o fim das desigualdades sociais vai se dar exatamente como. E isso não vai ser agora, obviamente, é uma jornada. O mundo ainda está caminhando para se tornar mundo de regeneração, e no mundo de regeneração essa desigualdade ela vai diminuir, mas ela vai persistir, porque essa vai deixar de existir quando a gente estiver, né, no mundo feliz, caminhando lá para o mundo, né, perfeito. Então, a desigualdade vai sempre existir, porque os espíritos vão ter pendores. O que vai diferenciar é que, aos olhos do nosso semelhante, essa diferença vai ser realmente relevante. E aí isso vai gerar o bem-estar social coletivo. Então, o que nós precisamos compreender é a desigualdade social, ela precisa de ações para que ela diminua. E uma das ações que podem gerar essa diminuição, primeiro, é a tentativa de reforma íntima. Cada um caminhando na sua reforma íntima já vai estar contribuindo para a melhoria da sociedade e, portanto, para diminuir essas desigualdades sociais. E segundo, além dessa busca, dessa reforma íntima, é preciso que eu comece a exercitar a empatia, a indulgência, a caridade, para que eu possa suavizar a dor daqueles que padecem em razão de diferenças materiais. E uma das qualidades material, que é a entrega de bens, de riquezas, que pode divisão dessa riqueza de maneira a atenuar essa desigualdade, é também oferecer habilidades. Como eu disse lá na aprendendo e foi evoluindo conforme ele foi caminhando em cada floresta. É preciso viabilizar para cada um o desenvolvimento de suas potencialidades, o desenvolvimento de suas virtudes. Porque o indivíduo que é privado da possibilidade de aprender, ele vai ter mais dificuldade de quebrar as sociais. Mas a partir do momento que eu franqueio
o ensino, franqueia o acesso ao estudo, à formação, à criação de habilidades, eu estou abrindo um leque para que cada indivíduo possa construir suas habilidades e, com essas habilidades, contribuir para a sociedade. Porque a desigualdade social se refere também à impossibilidade do indivíduo contribuir com a sociedade. Porque não é dado chance a ele para que ele exercite a sua habilidade. Ele exerça a sua habilidade, ele cresça com suas habilidades. Quando ele puder crescer com suas habilidades, ele vai contribuir mais com a sociedade e aí eu vou ter menos desigualdade social. Agora, se eu alijo aquele indivíduo, não possibilito a ele o crescimento, ele vai contribuir com a sociedade, como que eu vou romper com as desigualdades sociais? Eu vou manter o status quo, que é o status quo da desigualdade, dos grandes degraus que são quase intransponíveis. E você falou do Convide, eu me lembrei de um seminário, na verdade foi uma live, né, que eu vi de uma pessoa, um pesquisador, falando do impacto exatamente que esse momento está gerando e vai gerar no ensino. Ele explicando que se há um ano atrás o conteúdo, ou seja, que era estudado por um indivíduo, era restrito a 4 paredes, e, portanto, só tinha acesso quem passasse por aquela porta, agora não. Então, ele projeta que daqui a 5 anos, o que uma pessoa vai poder estudar, uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, a Harvard, estudar o mesmo conteúdo de quem está dentro da Universidade de Harvard. Por quê? Porque a internet vai democratizar, como já democratiza, o ensino. Vai fazer isso mais ainda. E aí vem a questão da desigualdade social. No Brasil, e a gente enfrenta isso, agora a gente vai ver a desigualdade digital. As pessoas vão precisar ter mais acesso ao mundo digital para que essa desigualdade diminua. E aí vai precisar também do esclarecimento de cada um. Porque o que eu faço com o meu acesso assistindo TikTok, ou eu fico buscando informação, por exemplo, no YouTube, né? E aí a desigualdade também, aí vem a questão da habilidade. O que eu vou priorizar na minha vida? Sim. Eu vou priorizar adquirir novos aprendizados, conhecer novas possibilidades, ou eu vou priorizar me manter na mesma situação, assistindo algo que não me dê algumas risadas. Então, essas escolhas que o espírito toda hora é chamado, que é lá aquela travessia de cada floresta. O que eu vou fazer atravessando cada floresta? Eu vou aproveitar como uma oportunidade de aprendizado, ou eu vou ficar preso àquelas mesmas ações e entendendo que eu não vou conseguir superar as dificuldades que são apresentadas. Porque a sociedade vai ter que construir o rompimento desse status quo da desigualdade social. Mas eu também não posso ficar esperando que isso aconteça do nada, ou por uma obra de um político, ou à vontade de alguém. Isso que cada um faça o seu movimento, é o livre-arbítrio. É o talento que eu vou deixar enterrado, é o talento que eu vou deixar enterrado que eu vou tentar multiplicar. Eu vou ficar conformado. Eu acho que aí o senhor já respondeu. Com o que eu tenho, ou eu vou tentar multiplicar e ser mais útil para a sociedade. Sim. Aí sim vai se romper o ciclo da desigualdade. Quanto mais eu for capaz de agregar conhecimento, esse aprendizado e meu potencial para a sociedade, mais eu vou conseguir romper essa desigualdade. Eu vou fazer esse degrau ficar menos íngreme, menos intransponível. Sim. Né? A tecnologia vai permitir grandes saltos. E a questão é saber o que eu vou usar com a tecnologia. Primeiro, garantir que todos tenham esse acesso à tecnologia. Acesso aos conteúdos disponíveis na internet. Segundo, que conteúdo que eu vou escolher. Porque
Aí eu vou estar utilizando o meu talento. Não vou estar enterrando o meu talento. Aqui, perto dos 15 minutos finais. Não tem problema, não. As desigualdades, elas vão diminuir conforme... Certo, não, tá? As dificuldades vão diminuir, as desigualdades vão diminuir conforme eu me empenhe no meu melhoramento. E conforme eu tente compreender as dificuldades do outro. O doente só reflete a existência de espíritos encarnados e desencarnados doentes atuando nessa sociedade. Eu vou querer ser parte da doença ou eu quero ser parte da cura? É preciso saber o que fazer. Se eu quero ser parte da cura, eu preciso agir para me curar. Para que eu possa curar o meu próximo. É preciso uma postura para que, através desse comportamento, eu consiga ser multiplicador de bons exemplos. E não valorizar os maus e fazer com que todos permaneçamos no mesmo parâmetro vibratório. Esse parâmetro vibratório só vai mudar se eu me mudar. Não adianta eu exigir que o outro, não adianta eu exigir que o empresário multimilionário, ele mude. Ele está na condição dele. E ele vai arrastar as consequências desse comportamento dele. Porque aí vem aquilo que você falou também, muitas vezes a sociedade vem desigual porque é necessidade daqueles espíritos viver a desigualdade. Porque aquele espírito que no passado não soube utilizar, ele agora vai ter que experimentar o mesmo sofrimento que ele causou. Não porque Deus seja vingativo, mas é porque ele gerou um desequilíbrio lá atrás. Todo desequilíbrio que a gente gera, esse desequilíbrio ele não é só no outro, ele também é no nosso espírito. E o desequilíbrio do nosso espírito ele precisa ser reajustado. E como é que a gente reajusta? Recompensando, compensando aquilo que a gente desequilibrou. Então, se lá eu explorei, eu agora, não que eu vá ser explorado, mas eu vou ter que viver com mais dificuldade para eu poder perceber o mal que eu fiz lá atrás. Para eu poder corrigir aquele mal que eu fiz lá atrás, porque ao invés de eu retribuir à sociedade aquilo que poderia trazer conforto, trazer bem-estar para a coletividade, eu peguei aquela riqueza e joguei dentro do baú e me sentei. Então, o nosso processo de melhoramento passa por essa compreensão também que as reencarnações fazem com que essa nossa idade, em algum momento, tenha que ser ajustada. Esses ajustes que a gente vê na sociedade. Divaldo Franco com uma história muito peculiar. A história de um indivíduo muito pobre, um mendigo, que dormia numa rua lá em São Paulo. Obteve essa informação sobre esse mendigo através de um trabalho assistencial que ele foi apresentado, e ao conhecer o indivíduo, foi-lhe permitido a ele, noticiado a ele quem era aquele indivíduo. E ele dormia numa rua onde tinha uma placa com o nome de um político famoso na época, né, na história do Brasil. Divaldo Franco, então, foi comunicado que aquele indivíduo, sim, que agora era um mendigo que dormia ali naquela condição, ele dormia, tinha o nome dele na outra encarnação. Ele tinha sido aquele político daquela outra encarnação em que ele cometeu uma série de equívocos. E agora ele estava ali e todo dia, como uma forma de ele se penitenciar, ele dormia olhando a placa que tinha o nome, que exatamente a placa era o nome da rua, mas era o nome da veste carnal que ele teve. E Divaldo apresenta isso como uma forma de nos ensinar, né, que tudo aquilo que a gente desequilibra é equilibrar. Isso vale para a lei de sociedade, vale para as desigualdades sociais. A desigualdade social que hoje eu possibilito, eu vou ter que corrigir lá atrás. Então é melhor eu não possibilitar. É melhor eu poder conceder o melhor que eu tenho para a sociedade e poder compartilhar alguma riqueza que eu tenho e fazer essa riqueza não trazer sofrimento
sofrimento ao meu semelhante e amealhar a riqueza com o sofrimento do semelhante. Tudo eu vou precisar corrigir isso. E não adianta eu não entender por que eu estou passando por aquilo, porque existe um motivo, e o motivo não é a punição, é a minha necessidade de reajustar aquilo que eu desajustei. Por isso que é melhor a gente olhar para nós e aprender com a natureza. Veja o sol dá tanto para a gente, todo dia o sol brilha, e o sol dá para a gente a vida, porque nós só vivemos porque o sol manda para a gente, para a terra. Nós só vivemos porque a terra nos dá o alimento que a gente precisa. Senão a gente não teria como sobreviver. Nós só vivemos porque a chuva, a água evapora, ela vem, ela sai do mar, evapora, vem e chove aqui para poder molhar e para a gente ter água para beber. E tudo conspira para a integração, para a comunhão, para o bem-estar coletivo, o bem-estar da humanidade. Nós que desajustamos esse bem-estar. Enquanto nós permanecemos nesse desajuste, nós continuaremos recolhendo os frutos amargos da desigualdade social. Quando nós conseguirmos oferecer o nosso melhor, essa desigualdade vai deixar de existir e nós passaremos a colher os frutos do bem-estar, da completude, da paz social. Era esse o que tinha para conversar com vocês. Estamos entrando aqui nos nossos 10 minutos finais. Tá certo. Doutor Renato, assim, eu queria só pontuar que a gente tem que lembrar que esses desequilíbrios que a gente provoca, como o senhor bem falou, a gente tem que entender que ele não afeta só a gente. Por exemplo, quando eu desvio a merenda escolar de uma escolinha só, eu fui lá e tirei alguma coisa da merenda escolar, eu tenho que entender que eu desequilibrei não só a mim, mas eu desequilibrei uma criança que ia receber com aquele alimento, a criança que ia ser alimentada, quando eu desviei aquele recurso, a família dela que também sofreu com isso, por vezes, então, tem uma cadeia de eventos. Então, a gente precisa, como o senhor diz mesmo, a gente tem que reestruturar e reordenar tudo isso. E, diante da lei de sociedade, a gente tem que fazer isso, com todo mundo junto. Então, doutor Renato, está me ouvindo? Porque o senhor parou aqui um pouco, Imagem. Ele vai entrar novamente, gente, tá? Ele saiu, que eu acho que a internet dele, deu problema. Mas, então, eu vou, enquanto ver se ele chama, deixa eu ver se ele está online, para eu chamar novamente, só para a gente encerrar, tá bem? Tá, ele está aqui. Estou adicionando novamente. Tá bem? Deixa eu ver se ele responde. Pronto. Opa, desculpe, Adriana. Opa, não tem problema. Tudo aqui. Não tem problema. Estamos à mercê, da internet. Pronto, vamos então. Então, doutor Renato, eu estava falando sobre o desequilíbrio, tá? O desequilíbrio que a gente provoca não é só para a gente. Por isso que ele tem que ser reestruturado. Eu dei até o exemplo da merenda escolar, se porventura eu sou um político e desvio a merenda escolar, eu vou desequilibrar a minha existência, a criança que ia se alimentar, a família da criança, Então, é em cadeia, um processo em cadeia. Então, a partir daí, eu já aproveito para lhe fazer a primeira pergunta que a pessoa fez aí, eu já anotei, que eu acho que o senhor já respondeu, Mas eu vou dizer, ela disse assim, e se eu me recusar e viver em sociedade, eu estarei me atrasando moralmente? É muito ruim eu conviver com alguém que me quer mal. É a primeira pergunta. Tá certo? O senhor está me ouvindo, doutor Renato? Renato hoje não está muito boa, gente. Mas é assim mesmo. Tem período que a internet da gente, tem dia que a internet da gente, a gente peleja e não consegue. Então, enquanto
Doutor Renato? Oi, estou voltando. Oi, tá me ouvindo, né? Tá travando muito, Tá, Minha mas internet não está colaborando não muito tem bem. problema, nós já vamos encerrar. Só para não dizer que Certo. a segunda pergunta foi só essa outra que tem assim. Uhum. Enquanto houver fome e desigualdade social, haverá mundo de regeneração? Pronto, aí, se o senhor quiser, já pode depois já emendar para esse final. Certo. Como eu expliquei, no mundo de regeneração ainda vai continuar havendo a desigualdade, tanto a desigualdade de riqueza como social. Isso Sim. vai diminuir e vai diminuindo conforme nós formos evoluindo. Nós, que eu digo, nós espíritos, encarnados e Aí as desencarnados. novas gerações vão Conforme vindo, essa né? psicosfera da Espíritos Terra mais for afinados, né? Com modificando, a energia do planeta. sim, Isso. exatamente. Isso não vai ser uma mudança abrupta, não vai ser de uma semana a outra. Até Isso vai porque ser já um está século, 2 séculos. Isso. 2 séculos, né? Eu estou fazendo aqui um chute empírico, né? Não tem nenhum dado científico sobre isso. Sim, sim. Né? Mas a gente sabe, é só a gente olhar os últimos séculos, quanto que teve de mudança nos últimos séculos. Sim. Né? E quanto de mudança que a gente está vendo nessa parte do século. Né? A gente observa as novas gerações, a gente vê como elas estão vindo melhores que a gente. Sim, pois é. Né? Então, isso vai ficar claro no passar das décadas, né? Dos séculos, até que efetivamente seremos um mundo de regeneração caminhando para o mundo feliz, que é a ação da pergunta, né? Que aí você não vai ter mais a desigualdade. Por isso que vai ser mundo feliz, né? Porque não vai existir mais. E ela vai se reduzindo com o passar do tempo e com o nosso melhoramento, com a nossa reforma íntima na nossa jornada espiritual. Exatamente. E certo? se eu me recusar... Já vou, né, Adriana? Entrar nos últimos... É só fechar aqui uma frase. E falando sobre a primeira pergunta, que ela diz assim, que se ela se recusar, né, a viver em sociedade, né, e conviver com a pessoa que lhe quer mal, você pode se abster até a não pagar, não equilibrar o que você conseguiu desequilibrar, né, doutor Renato? Mas se você vai estar apenas postergando, né, para poder reestruturar e reestruturar isso depois. Você pode até arrodear a floresta, né? Mas numa hora aí essa pessoa depois vai ser o seu pai, sua mãe em outra encarnação, ou vai ser seu filho ou sua filha. Então é melhor a gente acertar, né, ajustar tudo por agora. Exato. Né? Vamos logo porque botar o peixe nas comissões, comissões, lá na né? frente, o ajuste... Pois é, porque depois aí o ajuste vai ser feito, em um momento ou outro vai ser feito. Ninguém foge da lei divina, né? Vamos então a prece, tá, Adriano? Vamos desejar, então. Sim. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos com Jesus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade, levando o nosso pensamento a Ele, dizendo assim: amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos ladeiam, que nos auxiliam, queremos primeiramente elevar a nossa gratidão por essa oportunidade concedida. Rogar ao Mestre amado que nos auxilie, nos conceda, para que nós sejamos construtores de uma sociedade mais justa e digna, e não construtores dos degraus que ainda o afastam tantos. Que nos auxilie no esclarecimento que necessitamos, que alivie nossas angústias e preocupações e que nos dê, possamos a cada dia compreender as atitudes, perdoar-nos pelos nossos equívocos e também perdoar os nossos semelhantes, e construindo laços de amor, laços de perdão e de caridade, possibilitar que na convivência possamos fazer do nosso mundo um lugar melhor para a nossa jornada evolutiva. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida. Que assim seja. Que assim seja. Doutor Renato, vamos encerrando, né? Visto que a gente está com um pouco de dificuldade hoje.
e que Deus lhe abençoe. E nós que fazemos o Lar Espírita, o Bom Samaritano, agradecemos a sua tão gentil e maravilhosa companhia de hoje. Que Deus o abençoe e o proteja. E a todos vocês, meus queridos, uma semana linda de paz e luz. Um beijo e que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, doutor Renato. Deus te ilumine. Eu que agradeço. Muita paz.